Deus nos envolva hoje sempre. Para quem não me conhece, eu sou a Clarissa. E eu vou adotar, muita gente vieram me perguntar agora, mas muita gente tem me perguntado, quem tem meu WhatsApp já me perguntou no privado, sobre a frase do reiki que eu falei, né, na outra semana. Então eu vou adotar, sempre que eu vier fazer preleção, eu vou começar com essa frase, que eu acho ela linda, acho um desejo que todos nós merecemos. Então que hoje seja um dia de graças e de grandes realizações. Milagres sucederão milagres e maravilhas jamais cessarão. E todos nós tenhamos sempre uma vida abençoada. Eu vou começar hoje com uma historinha, que eu adoro contar história. Era uma vez um reino muito distante, e tinha um rei e uma rainha que viviam muito felizes. E essa rainha gostava muito do frio, ela não era fã de calor. Ela amava os dias de neve. E um dia ela espetou o seu dedo numa rosa e ela viu aquela gota de sangue sobre a neve. E ela achou lindo aquilo. E ela falou: nossa, gostaria que quando o meu bebê nascesse, fosse branco como a neve, com os lábios rubros como o sangue e como a rosa. E quando a bebê dela nasceu, era uma linda menina, com a pele branca como a neve, os lábios rubros como a rosa e o cabelo negro como ela. Então a rainha olhou para ela e deu a ela o nome de Branca de Neve. Mas a rainha teve um parto muito difícil e pouco tempo depois ela faleceu. A filha nem teve a oportunidade de conhecer. O rei ficou muito triste porque ele amava muito a sua esposa. Mas alguns anos depois, superando a tristeza e decidindo que a filha precisava de uma nova mãe, ele decide se casar novamente. E ele se casa sem saber que a sua esposa era uma feiticeira. Algum tempo depois, o rei também vem a falecer e a sua nova esposa se torna rainha. Sua filha ainda é criança, é criada sem muito amor, sem muita atenção, mas ainda uma princesa. E todos os dias a rainha, que era uma feiticeira, perguntava para o seu espelho mágico: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia: não, minha rainha, a senhora é a mais bela. E o reino continuava em paz. Até que um dia, quando Branca de Neve já estava uma moça, a rainha pergunta ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim, majestade, Branca de Neve é a mais bela do reino. Então a rainha fica furiosa e decide que Branca de Neve não pode continuar vivendo. Ela chama o caçador, pede que leve Branca de Neve para a floresta, lhe arranque o coração e traga para ela como prova. O caçador leva Branca de Neve, mas não tem coragem de matá-la quando olha em seus olhos. Manda que ela fuja, corta o coração de um cervo e entrega para a rainha. Então a Branca de Neve foge, encontra 7 anões que a acolhem e ali ela fica escondida. Algum tempo depois a rainha pergunta novamente ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim, majestade, Branca de Neve é a mais bela. Ela, furiosa, descobre que foi enganada pelo caçador. Usa seus feitiços para descobrir a localização da Branca de Neve. Vai até ela disfarçada de uma pobre vendedora de maçãs e lhe dá uma de presente. E ao morder a maçã, Branca de Neve cai num sono profundo de morte. Fim, eu não vou contar a parte do príncipe, não vou chegar nessa parte. Para o que nós vamos conversar, vamos parar por aqui. Vale lembrar, eu não estou querendo trazer aqui nenhuma polêmica do novo live action da Disney, tá, gente? Porque eu sei que é um tema que está em voga, mas não é por isso que eu estou falando da Branca de Neve. Vamos guardar essa história. Enquanto a rainha era mais bela, tudo estava em paz. Quando ela deixou de ser a mais bela, ela ficou furiosa. Pausa. Dramática, como diz o outro. E aí eu trouxe um trecho, esse eu não decorei, tá, gente? Do livro da Alice no País das Maravilhas. Não é um diálogo que está no filme. Lembrando que a Alice, no livro
criança de 4, 5 anos, por aí, tá? Você me ama? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa e juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida. Vês? Retorquiu o coelho branco. Agora vais começar a se perguntar o que te torna tão imperfeita. O que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouquinho? Sabes, é por esta razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida, terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim, de algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmo. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até que aprendas a amar-te a ti mesmo. Por que eu estou falando isso? Por que eu trouxe também esse trechinho da Alice? Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. O que significa amar a ti mesmo? Será que a gente sabe se amar de verdade? Ou a gente é só egoísta e age como a rainha ou como a Alice? Porque enquanto a rainha era mais bela, estava tudo certo. O reino estava em paz. A Branca de Neve estava em paz. Os anões, o caçador, estava tudo sossegado. A hora que a rainha deixou de ouvir o que ela queria ouvir todos os dias, aí pronto, o reino ficou em guerra, a Branca de Neve passou a ser perseguida, o caçador, quando ela descobriu que foi enganada, ela foi atrás do caçador para punir o caçador, ela pirou o cabeção. E aí fica a pergunta: quem sou eu quando eu escuto o que eu não quero? Porque a gente precisa sim se amar, a gente precisa sim se valorizar, até porque eu só dou aquilo que eu tenho. Eu preciso me amar para ser capaz de amar ao outro como a mim mesmo, respeitar ao outro como a mim mesmo. Mas eu tenho que tomar um cuidado, porque existe uma linha tênue entre eu me amar e eu ser egoísta. E aí eu posso virar um monstro. Eu preciso sim me revestir de amor e saber que vão ter momentos em que eu vou ser contrariada. Vão ter momentos em que vão dizer tudo o que eu não quero ouvir na vida. Vão ter momentos no trabalho que eu vou dar ideias que eu considero geniais e o meu chefe vai dizer: não. Mas a minha ideia é muito boa, vai resolver tal problema. Não. Mas a gente vai economizar dinheiro, mas não, porque é o chefe que decide. Como eu vou reagir com relação a isso? Que funcionário eu vou ser? Eu vou passar então a faltar no trabalho? Vou ser aquele funcionário que mete atestado? Ou eu vou virar um monstro com quem está abaixo de mim porque eu não gostei do que meu chefe me disse? E aqui eu não estou nem falando de um chefe abusivo, tá? Que existe também, a gente sabe disso. Mas a gente vai vivenciar situações de contrariedade ao longo da vida. Eu me amar é imprescindível para que eu distribua amor à minha volta. E aí eu preciso ter essa consciência de que o problema do outro, o mal do outro, a maldade do outro, a insatisfação do outro não é meu, ainda que ele desconte em mim. Isso não me pertence. E eu não levo para o lado pessoal. E aí eu consigo, respira e continua. Ou eu estou sendo aquela pessoa que pronto, se eu fui contrariada, virei a criança de 5 anos fazendo birra.
Surtei, vamos matar a Branca de Neve e botar o reino abaixo até achar a Branca de Neve. Vamos queimar o reino até achar a Branca de Neve para matar a Branca de Neve. Quem eu sou? Será que eu entendi o que é amar de verdade? E para a gente amar de verdade, a gente precisa se sentir amado. Nossa, Clarissa, mas então é um loop infinito. Você está falando que para eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar. Mas para eu entender o que é amor e saber o que é amor para poder me amar direito, eu tenho que ser amada, eu tenho que sentir amor para poder fazer isso. E aí, se eu não me amei, eu não amo o outro direito, mas quem está me amando para eu aprender a me amar, para eu saber como é que é isso? Quem está me amando, gente? Desde o momento em que eu fui gerado no universo, não aqui no planeta Terra, na encarnação Clarissa. Deus criou todas as coisas, todas as pessoas, todos os seres, planetas, estrelas, constelações, galáxias. Ele criou tudo isso. Ele nos ama desde o momento que Ele nos idealizou. E o amor dele está na perfeição do mundo que a gente vive. As estações se seguem perfeitamente. Os ciclos se seguem perfeitamente. Não importa o que aconteça. As coisas, os seres vivos, crescem, florescem, né? Envelhecem e morrem. E esses que se foram servem de alimento intelectual, espiritual e material para que outros possam nascer, crescer, florescer e morrer. É só a gente ouvir um pássaro cantando, uma flor abrindo, um casulo de uma borboleta se formando. Se a gente prestar atenção em cada pequeno elemento da natureza, na perfeição que existe ao nosso redor, e muitas vezes a gente quer mudar o ciclo das coisas, a gente quer controlar, não está na nossa mão. Esse ciclo é perfeito e ele tem uma razão de ser. Nós não estamos aqui na nossa vida verdadeira. Isso aqui é um estágio. É só um estágio. Então, sim, eu sou finito, eu vou morrer. Assim como a flor, o passarinho, a borboleta, o meu pai, o meu filho. Sim, porque essa não é. Esse aqui não é o meu destino. O meu destino é estar com esse pai maravilhoso que me botou na escola para aprender, para eu poder viver a plenitude de tudo que ele criou. E isso é amor. Se um humano aqui, de carne e osso, cheio de defeitos e imperfeições, priva o seu filho das coisas básicas que ele precisa para estar no mundo, a gente acha que ele é mau. Se a criança falar, eu não gosto de ir para a escola, a gente fala, mas é para o seu bem, você precisa aprender, você precisa conhecer. E a gente manda para a escola do mesmo jeito. E é isso que o Pai faz conosco. Ele nos ama tanto que Ele nos põe na escola. Longe dele, a gente não passa o dia inteiro com Ele, a gente tem que ir para a escola. Aturar o coleguinha chato, aturar aquela professora que é muito mal-humorada, aturar aquela matéria que eu não gosto, fazer prova, repetir de ano. A gente tem que aturar tudo isso e Ele faz isso por amor, para que a gente seja capaz de, ao aprender, entender tudo isso. Uma criança não entende quando a gente fala para não botar o dedo na tomada. Ela só faz por medo. Senão minha mãe vai brigar comigo, vem botar de castigo. Ela não entende por quê. Aí quando cresce, vai aprendendo, vai entendendo. É a mesma coisa. Nós somos as crianças desse Pai divino.
E é esse amor que a gente precisa se educar a viver. A gente lembrando desse amor perfeito, a gente vai ser capaz de se amar também. E se amando, a gente é capaz de amar o outro, de se doar para o outro, de tolerar algumas coisas do outro. Porque sim, às vezes a gente precisa tolerar algumas coisas. Algumas batalhas não valem a pena. Elas não valem a pena. Que batalha vale a pena eu comprar? Que briga vale a pena eu comprar? Considerando que eu quero ter paz de espírito, que eu quero viver bem, que eu quero crescer, que eu quero me melhorar, que eu quero seguir o exemplo de Jesus. Que brigas vale a pena eu comprar? E o que vale a pena eu dar aquele passo atrás e falar: deixa passar. Sabe o que essa escola vem nos ensinar? Qual é o principal que vai fazer a gente se formar? Relacionamento. Nós estamos aqui para aprender a nos relacionar e, consequentemente, amar ao próximo. Nós estamos aqui para aprender a amar igual ao Pai nos ama. E eu só faço isso no relacionamento com o outro. É muito fácil eu de longe dizer: nossa, eu amo o planeta. Aí chega a primeira pessoa que me incomoda, nossa senhora, eu viro um monstro. Quem eu sou? Eu preciso me relacionar para lidar com as minhas frustrações, porque eu vou ser frustrada. Eu preciso me relacionar para entender que o outro também não é perfeito, assim como eu, e ele tem direito de não ser perfeito, assim como eu. E apesar disso, ele merece todo o amor do Pai, assim como eu. A gente está aqui para aprender a se relacionar. E principalmente, eu disse isso na minha última preleção, e eu repito hoje, a gente precisa aprender a se relacionar com o Pai. Amai ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar. Mas em primeiro lugar, para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Mas antes de me amar, eu tenho que amar esse Deus, esse Pai. Eu tenho que aceitar o colo dele. Eu tenho que acolher os conselhos dele. O carinho dele e as broncas dele também. Pai bota a gente de castigo, leva a gente a tomar vacina, e a gente não deixa de amar Pai por causa disso. A gente sabe que ele está fazendo pelo nosso bem, ainda, porque estamos falando de pais humanos falhos, ainda que ele cometa erros ao longo do processo, a gente sabe que ele está fazendo o maior amor do mundo. Agora imagina esse Pai perfeito, que criou todos nós, inclusive o meu pai na carne, a minha mãe da carne, os meus avós, que me deu um corpo perfeito, uma mente perfeita, para compreender. Independente de eu ter um corpo perfeito e uma mente perfeita, acima de tudo, ele me deu um coração perfeito. Todos nós, o aleijado, o preto, o branco, o cor-de-rosa com bolinha azul, o índio, o pardo, o homossexual, o heterossexual, o de esquerda ou de direita, não importa. Todos têm um coração perfeito. Ainda que estejam fazendo cirurgia do coração, precisando de transplante no coração. Porque a gente não está falando do coração da carne. Todos fomos criados com os corações perfeitos para nos relacionar entre nós e com o Pai de maneira perfeita, para nos entregar nessa relação, para amar e ser amados, e não para fazer birra,
e botar fogo no reino porque eu fui contrariado. A gente ainda está lá na fase da Alice. A rainha da Branca de Neve, ela não saiu da fase da Alice. Ela continuou na fase da Alice. Lá com 5 anos de idade mental. E o único ser humano que pode te fazer amadurecer essa idade mental e sair da fase da birra é você mesmo. Só eu posso fazer isso por mim. Porque eu tenho livre-arbítrio. Então cabe a mim tomar decisões, escolher caminhos que vão me ajudar a assimilar e entender esse ensinamento. E às vezes a gente escolhe caminhos tortuosos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes a gente vê pessoas que a gente ama escolhendo caminhos tortuosos. E por mais que a gente queira ir lá e buscar aquela pessoa e falar, vem, esse não é o melhor caminho. A gente não pode tirar o livre-arbítrio daquela pessoa. Se esse pai maravilhoso não tirou, quem sou eu, tão pequenininha e imperfeita? O que nos cabe fazer? Amar essa pessoa. Amar esse outro. Do jeito que a gente amar. E dar outras chances. E quando eu falo dar outras chances, gente, Clarissa, nossa, você está falando com Jesus, dar a outra face. Então a pessoa me ofendeu, me machucou, me magoou, me causou algum prejuízo financeiro sério. Enfim, eu tenho que ir lá e continuar babando o ovo da pessoa. Não é isso que eu estou falando. Porque mesmo quando a gente pensa em amar os nossos inimigos, começa esse amor porque a gente está aprendendo, é uma escola. Vamos lembrar disso. Então, como eu estou aprendendo, amar o meu inimigo começa por não desejar o mal a ele, mesmo que ele me faça todo o mal do mundo. Sabe aquela história? Quando a gente pega um menino lá do colegial, batendo num da 5ª série, poxa, mas ele me chamou de feio, bobo, chato. Tá, mas quantos anos você tem, querido? Olha a idade dele, olha a maturidade dele. Ele está frustrado. Ignora. Vai mudar sua vida o que ele falou? É verdade o que ele falou? Ignora. Agora, quando é um pequeno que bate no grande, aí a gente vai ensinar o pequeno. Porque ele também está aprendendo a lidar com as frustrações dele. Só que o grande, teoricamente, já tem que estar um pouquinho adiantado, né? O mais velho, teoricamente, já teve mais tempo aí para lidar com tudo isso. Então a gente espera que a atitude dele seja mais madura. Então sim, a gente vai ver gente fazendo coisa errada, vai ver gente metendo os pés pelas mãos, vai ver gente... E o que eu preciso fazer? Para começar, não desejar o mal. Para começar, eu não preciso ficar próxima, babando o ovo de ninguém. Não desejar o mal dessa pessoa já é dar a ela uma segunda chance. Porque ela está nessa escola da vida assim como nós. Talvez ela esteja ainda lá numa série anterior. Ela ainda não viu tudo que a gente já viu. Talvez ela só tenha repetido de ano. Mas não desejar o mal é o primeiro passo. O segundo passo, mesmo mantendo distância, porque eu não sou Jesus ainda, desejar o bem. Que aquela pessoa encontre luz, encontre amor, encontre sabedoria para mudar suas ações, suas escolhas, seus caminhos. Esse é o segundo passo de aprender a amar os inimigos, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Todos são nosso próximo. Quando a gente fala, espírito obsessor nada mais é do que o quê? Um espírito endurecido, que está num estágio diferente do nosso, num momento de evolução diferente do nosso, mas é tão filho de Deus quanto nós, tem tanto o amor de Deus quanto nós, e merece tanto o amor de Deus quanto nós. E a gente reconhecer isso é amar ao próximo. E principalmente a gente aprender
Quando tomar distância, respirar fundo e fazer esse movimento de amar ao próximo, primeiro não desejando mal, depois desejando o bem, quando a gente conseguir, porque às vezes a gente precisa digerir algumas coisas que nos acontecem. Isso é crescimento. Isso é amadurecimento emocional, espiritual. Isso é a gente começar a entender e tentar viver um pouquinho de tudo que Jesus veio para nos ensinar. Isso vai nos ajudar a passar de ano e nos formar nessa escola da vida. É para isso que a gente está aqui. Para nos relacionar com amor incondicional. Assim como é o amor do Pai por nós, que nos dá outra e outra e outra chance. Não existe inferno. Ninguém vai arder no mármore do inferno para todo sempre. Vão ter sofrimentos, vão ter percalços, dependendo das nossas escolhas, com toda certeza. Mas ninguém vai ter sofrimento eterno. Porque nós fomos feitos para brilhar, para ser luz junto do Pai, para amar e ser amados, para ser felizes. Nós, todos, encarnados e desencarnados, bons, médios e maus, todos fomos criados com o coração perfeito. E é isso que a gente precisa lembrar. O nosso coração é perfeito. Cabe a nós cultivar nele as coisas boas, para que ele brilhe, ao invés de se apagar. Porque quando ele se apaga, às vezes demora para a gente conseguir acender de novo. E cabe só a nós. Quem tem ali o fósforo, o isqueiro para acender esse pavio, somos nós. Porque nós temos o livre-arbítrio. São as nossas escolhas que determinam se a nossa chama vai estar acesa ou se ela vai estar apagada. Então, gente, que nós tenhamos um bom passe, que nós possamos aprender a nos relacionar sempre da maneira que Deus nos fez para nos relacionar, entre nós e com Ele principalmente. Fiquem com Deus, bom passe e boa semana a todos.